Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, um homem temente a Deus, que se separava do mal. Ele era o homem mais próspero do Oriente. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Além disso, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos gostavam de festejar juntos e sempre convidava suas irmãs para banquetes. Quando terminava os banquetes, Jó sempre chamava seus filhos e oferecia sacrifícios a Deus de madrugada por eles. Senhor, se alguns dos meus filhos pecaram nos seus corações, peço perdão por eles e ofereço esse sacrifício a ti por eles. Nas cortes eternas do alto, uma conversa estava prestes a ecoar, palavras que atravessariam o invisível e transformariam para sempre o destino de Jó. Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Entre eles, também veio Satanás. O Senhor então lhe perguntou: De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é íntegro, teme a Deus e se desvia do mal. Mas não seria por interesse? O Senhor cercou ele de bens, mas tira tudo dele para ver como ele te amaldiçoa na tua face. Pois bem, toque em tudo que for dele, só não toque nele. E assim Satanás saiu da presença do Senhor. Era um dia comum na casa de Jó. Seus filhos estavam reunidos, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. Tudo parecia tranquilo. De repente, um mensageiro chegou correndo, ofegante, coberto de poeira. Os sabeus atacaram, roubaram os animais, mataram os servos, só eu sobrevivi para contar, Senhor. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, e só eu escapei para contar. Os caldeus atacaram. Eles levaram os camelos, mataram os servos, e só eu escapei para contar. Um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam e todos morreram, só eu escapei para contar. Diante de notícias tão devastadoras, Jó se levantou, rasgou o seu manto, sinal profundo de dor, rapou a cabeça, como expressão de luto. Então, em vez de gritar contra os céus ou amaldiçoar sua sorte, ele se prostrou com o rosto em terra e adorou. No sai do ventre da minha mãe, e no voltarei para lá, louvado seja o nome do Senhor. Em meio à perda absoluta, Jó não pecou nem atribuiu a Deus injustiça alguma. Mas Satanás, ainda não satisfeito, foi novamente se apresentar diante de Deus. E outra vez Deus mencionou a fidelidade de Jó. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eis que ele está na tua mão, poupa-lhe, porém, a vida. Então Satanás feriu Jó com chagas dolorosas, da planta dos pés ao alto da cabeça. Coberto de feridas, ele se sentou sobre cinzas, raspando-se com um caco de cerâmica. Sua esposa, vendo tanto sofrimento, disse: Ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre! Falas como uma louca, mulher. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? E mesmo assim, Jó não pecou com seus lábios. Quando a notícia do sofrimento de Jó se espalhou, 3 de seus amigos vieram visitá-lo. Eram eles: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamatita. Eles combinaram de ir juntos para consolá-lo. Ao se aproximarem, de longe mal puderam reconhecê-lo. A dor havia transformado sua aparência. Então começaram a chorar em alta voz. Rasgaram seus mantos e lançaram pó sobre a cabeça. Depois, sentaram-se com ele no chão. E 7 dias e 7 noites permaneceram ali, em silêncio. Ninguém dizia uma palavra, porque viam que a dor de Jó era imensa demais para qualquer explicação. Por fim, foi Jó quem quebrou o silêncio. Maldito o dia em que nasci!
porque não morri ao nascer. Com a alma esmagada, ele abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Desejou não ter visto a luz, lamentou ter sobrevivido ao parto, questionou por que a vida é dada a quem sofre. Então seus amigos começaram a falar. Elifaz tomou a palavra primeiro. Disse que nunca viu o inocente perecer, que os que colhem sofrimento são os que plantam o mal. Bildade falou depois, defendendo a justiça de Deus. Insinuou que se os filhos de Jó morreram, talvez tivessem pecado, e que, se Jó fosse realmente puro, Deus o restauraria. Zofar foi ainda mais direto. Disse que Jó merecia até mais do que estava sofrendo, e disse que Jó deveria se arrepender. Mas Jó respondeu a cada um deles. Afirmou sua integridade. Declarou que não entendia o motivo de sua dor, mas sabia que Deus era soberano. Em meio às discussões, pronunciou palavras que atravessariam os séculos. Eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará. Jó, exausto de dor e confusão, levantou sua voz aos céus. Jó não murmurava por rebeldia, mas por um desejo profundo de compreender o mistério de Deus, de entender o propósito que transcende a vida e a morte. Ele clamou, esperançoso, acreditando que, mesmo na escuridão, ouviria a voz do Criador. De repente, do meio de um redemoinho, a voz de Deus ecoou pelo céu e pela terra, profunda e imponente. Quem é você para questionar meus planos sem entender o que diz? Prepare-se, eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu criei a terra? Você sabe quem determinou suas medidas? Sobre o que estão firmados seus alicerces? Estava lá quando as estrelas cantavam juntas de alegria? Quem impôs limites ao mar e disse: até aqui você pode ir e não além? Você já ordenou que o sol nascesse? Já controlou a luz da manhã? Entrou nos depósitos da neve e da chuva? Sabe como a luz se espalha? Consegue guiar as estrelas? Pode formar nuvens e fazer chover? Quem deu sabedoria ao homem? Quem alimenta os leões e dá comida aos corvos? Foi você que deu liberdade ao jumento selvagem? O boi selvagem serve a você? Você deu asas ao avestruz? Deu força ao cavalo que corre sem medo para a batalha? É por sua ordem que a águia voa e faz seu ninho nas alturas? Você ainda quer discutir comigo? Pode anular minha justiça? Tem o poder que eu tenho? Sua voz troveja como a minha? Olhe o bimote. Eu o criei. Veja o Leviatã. Só o Criador pode dominá-lo. Se ninguém pode enfrentá-los, quem pode me enfrentar? Tudo debaixo do céu é meu. Eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Jó não obteve suas respostas, mas encontrou-se com Deus, e isso lhe foi suficiente. Agora Deus voltou a atenção para os 3 amigos de Jó. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles tremiam diante da voz do Senhor, conscientes de que suas palavras haviam julgado injustamente. Jó, em compaixão e obediência, orou por seus amigos. Suas palavras de intercessão foram aceitas pelo Senhor. Após o arrependimento e a intercessão de Jó por seus amigos, o Senhor voltou a olhar para ele com misericórdia. Tudo o que Jó havia perdido foi restaurado, e não apenas recuperado, mas multiplicado. Seus rebanhos se tornaram ainda maiores. Ovelhas, camelos, bois e jumentas se multiplicaram sob seus cuidados. Seus servos, antes poucos, agora eram muitos. Sua casa encheu-se novamente de vida e prosperidade. E Deus não poupou bênçãos também na família. Jó teve novos filhos e filhas, tão belos que nenhum na terra poderia igualá-los. Ele viveu longos anos, contemplando seus descendentes crescerem e se multiplicarem,
experimentando uma alegria profunda que transcendia qualquer riqueza material. Mas, mais importante que tudo isso, Jó ganhou a compreensão da grandeza e da sabedoria de Deus. E viveu Jó 120 anos, viu 4 gerações de seus descendentes e morreu velho e cheio de dias, o que indica que viveu uma vida longa e plena, provavelmente bem acima da expectativa média da época.